Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero te convidar a acompanhar uma história maravilhosa sobre Noé. Se você gosta de histórias bíblicas, de histórias de grandes homens da Bíblia, grandes servos do Senhor, se inscreva no meu canal e compartilhe o vídeo e venha acompanhar os vídeos sobre esse tema maravilhoso que é a Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a história de Noé, um escolhido do Senhor, um servo do Senhor. Essa história se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6 em diante. A palavra de Deus diz assim que naquele tempo os homens haviam se multiplicado sobre a face da terra de uma forma tremenda. E havia nascido mulheres formosas, filhas dos homens muito formosas. E os filhos de Deus e seres celestiais, eles olharam para as mulheres aqui na terra e eles se interessaram por elas. A palavra de Deus diz que eles entraram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas, que seriam os grandes gigantes da época, os homens de fama, os grandes guerreiros da época. Mas nesse tempo a iniquidade e a maldade sobre o ser humano havia tomado conta de todo mundo, de todos os corações. A iniquidade tinha tomado conta da face da terra, a maldade, e isso não estava agradando os olhos de Deus. Então Deus toma uma decisão. O Senhor decide extinguir toda a face da terra, todo ser humano, todo ser vivente da face da terra. O Senhor decide matar, destruir, porque para você ter uma ideia da proporção que tomou a maldade do ser humano, que o Senhor não viu outra alternativa a não ser destruir tudo, limpar a face da terra, para nós termos uma noção de o quanto o ser humano havia se corrompido. Isso não estava agradando os olhos do Senhor. Mas o Senhor olha para baixo e vê Noé. Noé, filho de Lameque. Desde os primeiros dias de vida, Lameque sabia que seu filho era especial, que ele teria uma missão especial nas mãos do Senhor. Então, chega o certo dia que o Senhor vem até Noé e fala com ele. Porque na antiguidade, os escolhidos do Senhor, o Senhor tinha uma intimidade tão grande com os seus escolhidos, que ele falava diretamente para os seus escolhidos a sua vontade, o que ele queria que eles fizessem, a forma que ele queria que eles agissem. O Senhor tinha esse contato direto com os seus escolhidos. A palavra de Deus diz ali no versículo 13 do capítulo 6, diz assim que Deus anuncia o dilúvio a Noé. Deus chega a Noé e diz assim, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Glórias a Deus. Então o Senhor dá a Noé um grande propósito, um grande legado. O Senhor deposita nas mãos de Noé uma grande missão. Para você ter uma ideia de o quanto Noé era puro de coração, o quanto ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tremenda. E para nós termos a noção de hoje em dia o quanto vale a pena você ser uma pessoa reta e decente aos olhos do Senhor, que agrade a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz assim, então, que Deus fala a Noé e diz assim, eu vou destruir todo ser vivente, toda a face da terra vai ser destruída com água. Eu mandarei um dilúvio e acabará com tudo, mas você e tua família te salvarão. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor diz assim, faz para ti uma arca de madeira, de gofer. Veja que Deus deu todas as instruções que Noé precisava para fazer a arca. O Senhor dá em detalhes como ele faria, a madeira que ele usava, o tamanho que seria, os compartimentos que teria para cada animal, porque o Senhor diz assim, e levarás contigo um casal de cada animal, para que se povoe novamente a terra, para que novamente as sementes sejam distribuídas. Então o Senhor diz assim para ele, e desta madeira farás, gofer, o nome da madeira que o Senhor escolhe. E aí o Senhor diz assim, farás de 300 côvados de comprimento a arca. Côvados seria a forma que eles usavam de medida da época. Convertendo em metros seria 300 côvados, seria 150 metros de comprimento. 50 côvados
de largura, que seria 25 metros de largura, e 30 côvados de altura, que seria 15 metros de altura. Então o Senhor deu detalhadamente a forma que ele queria a arca, a forma que ele queria que Noé construísse. E Noé, daquela forma que o Senhor o ordenou, ele começou a construir. Ele começou. Noé tinha por volta de 485 anos. Quando o Senhor falou a ele ainda não havia gerado os filhos dele. Ele gerou os filhos dele com 500 anos. Foi quando começou a nascer os filhos dele, os 3 filhos dele, que seriam Sem, Cão e Jafé. Já da parte de Deus, planos do Senhor dele ter esses 3 filhos, porque seria com esses 3 filhos que a face da terra seria novamente povoada. Então Noé começa a construir aquela arca, começa a trabalhar, começa a construir, começa a pregar também para os seus amigos, para os seus colegas. E eu acredito que na época foi um alvoroço muito grande e muitas pessoas duvidavam, porque ninguém acreditava nele, porque naquele lugar lá há muito tempo não chovia, não havia chuva. E de repente um homem começa a dizer que virá um dilúvio, que virá uma tempestade que vai destruir toda a humanidade. Então eu acredito que as pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem tá maluco, né? Mas Noé não desistiu, porque ele sabia o Deus que ele servia. Exemplo de perseverança e de fé. E estudos falam, muitos estudos, muitos pregadores dizem que ele ficou cerca de 120 anos construindo a arca. Mas não é comprovado isso, que ele ficou todo esse tempo construindo a arca. Ele ficou muitos anos ali construindo a arca. E a palavra de Deus não relata com detalhes se a família dele apoiava, se os amigos, se ele tinha alguém ajudando ele ali a construir. A palavra de Deus não relata muito. Talvez por isso demorou tanto tempo para que ele construísse a arca. Talvez ele não tivesse ajuda. E ele foi construindo aquela arca. Então, quando chega finalmente o dia em que ele prega o último prego, que ele coloca a última tábua, o Senhor diz assim: pega para ti um casal de cada animal. Mas o próprio Deus fez com que os animais chegassem até ele. O próprio Senhor, ele não precisou ir lá na floresta caçar os animais para poder prender ali, não. O próprio Deus fez com que os animais fossem em dupla até a arca. E Noé recolheu. E também o Senhor diz assim para Noé: junta para ti muita comida, o máximo que você puder de comida você pega, coloca dentro da arca para ti, para tua família e para os animais, porque muitos estudos dizem assim que o Senhor fez cair sobre os animais um sono profundo, mas eu não consegui achar isso relatado nas escrituras. Diz que o Senhor mandou que ele pegasse muita comida, armazenasse e colocasse dentro da arca. Então, com certeza, teria sim uma rotina daqueles animais ali, deles e daqueles animais. E ele coloca a família dele dentro da arca, a mulher, o seu filho Sem, o seu filho Cão e seu filho Jefé. E um casal de cada animal, mas também o Senhor diz para ele pegar de todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Então ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Uma fé tremenda. Porque naquele momento, naqueles dias, naquele lugar, as pessoas construíam casas e davam-se em casamento, diz a palavra do Senhor, e festejavam e praticavam iniquidades. E ninguém imaginava o que estaria por vir. Mas Noé dizia: o fim está próximo. Mas ninguém acreditava. E os planos do Senhor não podem ser mudados, não muda. Ao longo de todo esse tempo, aquelas pessoas tiveram a oportunidade de se salvar, mas não quiseram. E quando Noé colocou o último animal dentro da arca, a palavra de Deus diz que do próprio Deus trancou a porta, fechou a porta pelo lado de fora, para que não se abrisse, para que Noé não pudesse abrir. Então, o próprio Deus fechou a porta.
E a partir daquele momento dali, 7 dias começou a chover. E as pessoas não acreditavam no que estavam vendo. A chuva naquele lugar não chovia. E a palavra de Deus diz que foram 40 dias e 40 noites chovendo, sem parar. E não foi só a chuva que descia, mas as fontes da terra jorravam água. As fontes, a palavra de Deus diz que o grande abismo jorrou água, as águas da terra, das fontes naturais, todas explodiram vindo à tona e cobrindo até o mais alto das montanhas. A palavra de Deus diz mais à frente que quando as águas inundaram tudo, a mais alta montanha, o pico da mais alta montanha ficou 7 metros abaixo, cerca de 7 metros abaixo do nível da água. Então foi uma coisa tremenda que nenhum ser vivo que vivia no seco sobreviveu. Morreram crianças, morreram homens, morreram mulheres, morreram jovens que estavam se casando, morreram idosos, morreu toda a forma de vida. E deve ter sido uma coisa tremenda. Noé olhar pela janela e ver todas aquelas pessoas boiando sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que depois que parou a chuva, eles ficaram no total dentro daquela arca 150 dias. E quando se completaram 150 dias que a chuva já havia parado, eles não podiam sair. Não tinha como eles sair. As águas ainda estavam muito altas, não haviam baixado. Então eles ficaram ali 150 dias. E quando completou 150 dias, Noé abre a janela da arca, olha para fora e vê o céu azul. Não está mais chovendo. Então a palavra do Senhor diz que Noé soltou um corvo, mas não teve resposta. Então a palavra do Senhor diz que Noé pegou uma pomba e a soltou. E a pomba voltou a ele. Então ele entendeu que não havia onde ela pousar, por isso que ela voltou. Esperou mais 7 dias Noé dentro da arca. Então no 7º dia ele pegou aquela pomba e soltou ela novamente. E aquela pombinha voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Então Noé entendeu que as águas haviam baixado. Que em algum lugar ali por perto havia um lugar seco que eles podiam sair da arca. E assim o fez. E a primeira coisa, diz a palavra de Deus, que quando Noé saiu daquela arca, foi fazer um altar e fazer oferendas, sacrifícios a Deus. Louvar e engrandecer o nome de Deus, porque naquela época era costume eles sacrificarem animais para Deus. Então, a primeira coisa que Noé fez foi construir o altar para o Senhor. Agradecer a Ele pela oportunidade, pelo grande legado que o Senhor colocou na vida de Noé. E a palavra de Deus que diz assim que a partir de Noé a humanidade novamente se multiplicou através dos filhos das noras dele. E grande foi o legado que Noé deixou. De perseverança, de fé, de confiança em Deus, de saber que quando o Senhor escolhe, Ele não escolhe errado. Ele te escolheu, Ele escolheu certo. Assim como Ele escolheu Noé, Ele escolheu certo. Ele sabia que Noé não ia deixar de lado o propósito que o Senhor tinha na vida de Noé. E Noé foi um grande homem, um grande exemplo. Eu sou muito fã de Noé porque Noé foi um grande exemplo para a nossa vida. Noé foi o ponto-chave da humanidade, porque se Noé não existisse, nós não existiríamos, porque Deus ia destruir toda a humanidade naquele tempo. Então eu acredito que Noé foi um grande herói da Bíblia. E a palavra de Deus diz assim que o Senhor fez um concerto com Noé, com a sua descendência. E o Senhor fez um concerto com a humanidade e prometeu nunca mais destruir a terra com água. E o Senhor diz assim: cada vez que aparecer no céu o meu arco entre as nuvens, eu me lembrarei do concerto que tenho com Noé e com a humanidade que fiz com Noé. Então,
Grande foi o legado desse grande homem. E diz assim a palavra de Deus que Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Então ele pôde ver os seus bisnetos, netos, bisnetos, tataranetos povoando a terra novamente. Então foi uma alegria muito grande para Noé. Noé teve uma vida maravilhosa nas mãos do Senhor, porque ele obedeceu ao propósito que o Senhor tinha na vida dele. E por todos os anos que Noé viveu, foram 950 anos, foi o total de vida de Noé. E o Senhor foi com ele todos os dias da vida dele. Essa é a grande história de Noé, uma história real, uma história verídica, uma história maravilhosa. Eu espero que você tenha entendido o porquê que o Senhor destruiu a humanidade naquele tempo, por causa da iniquidade, da maldade que haviam se corrompido. E também espero que você tenha entendido o propósito que o Senhor tinha na vida de Noé, para que ele novamente repovoasse a terra, para que a descendência dele viesse a dar frutos. Ele salvou todos aqueles animais também. Ele deixou que o Senhor agisse através da vida dele. Então eu espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo continue falando no teu coração, que você possa também cumprir na tua vida os planos do Senhor. Amém?